Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para mais um momento de oração e presença de Deus. Eu quero pedir sobre a tua vida, a tua casa e gostaria de te encontrar bem, na graça e na presença de Deus. Que o Senhor olhe sempre por você cada vez mais, que o Senhor sempre venha, em teu auxílio, sempre colocando a mão sobre a tua vida. Com certeza, o Senhor tem propósitos lindos para cada um de nós. E queremos então nesse dia rezar e colocar a nossa vida diante de Deus. Hoje a gente vai olhar um evangelho que nos chama muito a atenção. Um evangelho que, inclusive, nos questiona. Um evangelho que, inclusive, ele faz a gente refletir de como é que a gente procede diante de algumas coisas. Eu até coloquei, e no pessoal que está acompanhando pelo Instagram, pois eu vou colocar uma legenda que talvez até cause um pouquinho de estranheza. Salvar uma vida ou deixar ela morrer? Salvar uma vida ou deixar ela morrer? São algumas escolhas que a gente é chamado a fazer. E aí a gente vai olhar para as atitudes de Jesus. Nós estamos acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está praticamente 2 a 3 dias tendo conflito com um grupo de pessoas, com um grupo de pessoas que está tendo muita dificuldade em dar o passo da fé. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui, seja muito bem-vinda, que Deus possa te abraçar e conduzir sempre o teu caminho. Rezo por você, que Deus te abençoe e te guarde. No nosso momento de oração também, coloquemos a nossa cidade de Rio Negrinho, que nesta noite passou por uma chuva muito grande, torrencial, alguns bairros, cidades, ruas atingidas, Rezemos por quem também teve perdas por causa dessas circunstâncias do tempo, E também vamos agora colocar diante de Deus a nossa vida. Vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre aquilo que está ao nosso redor. E vamos pedir que o Senhor conduza sempre o nosso caminho. Reze junto comigo, então, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com esta presença do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, nós queremos, com o sinal da Santa Cruz, pedir a bênção sobre nossa casa, família e sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a tua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E se você quiser compartilhar este momento de oração agora, se você quiser marcar alguém, fique à vontade. Compartilhando, a gente sempre chega um pouquinho mais longe. O evangelho de hoje, que nós vamos colocar no nosso coração, ele se encontra em Marcos, capítulo 3,
versículo 1 ao 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga e havia ali um homem que estava com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo, Jesus, então, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou para eles, olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eles eram duros de coração. E disse ao homem da mão seca: estende a tua mão. E ele estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui nós olhamos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós olhamos para esta palavra, né? Palavra de Deus, e palavra que hoje vem nos mostrar o lado cruel da vida. Sim, o lado cruel da vida, que é justamente quando a gente se cala, que é justamente quando a gente se acomoda, que é justamente quando a gente faz de conta que não tenho nada a ver com isso, não é comigo. Quando a gente fecha os olhos para não ver aquilo que deve ser visto, né? Hoje nós estamos diante de uma passagem bíblica, hoje nós estamos diante de uma situação de vida. De nada adianta, né? Postar versículo bíblico, né? De nada adianta, né? Postar um versículo bíblico e não agir com amor. De nada adianta fazer uma tatuagem do terço no corpo, de uma cruz no corpo, de Nossa Senhora, de Jesus, e não agir com o coração, e não fazer o bem, e se calar, e se esconder. Sabe, hoje Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito que seja, né, talvez o segundo versículo aonde nós vamos ver Jesus sair um pouquinho, né, do seu jeito de ser. Ira, né? A palavra de Deus, ela vai dizer, né, que, né, ela vai dizer e vai usar uma expressão muito forte de Jesus. Jesus olhou, né, para aquele grupo de pessoas que estava ali, e ele sentiu, né, ira, e ele ficou bravo com aqueles que estavam ali. Irado e triste. Irado e triste Jesus ficou,
Por causa da atitude. Por causa da atitude. Por causa do jeito de ser. Porque aquelas pessoas que estavam ali, elas, ao invés, né, quem sabe, de apoiar, de fazer o bem, né, elas tinham um coração muito perverso. Hoje o Evangelho, hoje o Evangelho fala daquelas pessoas que podem fazer, mas preferem se calar. Podem dar um passo a mais, mas preferem se omitir. E aí a gente vê a tristeza e a ira de Jesus para com corações desse tipo. E eu espero que não seja o teu também. O que é que está acontecendo hoje? O que é que está acontecendo neste Evangelho? Está acontecendo que Jesus está diante de uma pessoa que está doente e que está sofrendo. Eu não sei se você já ficou doente. Não sei se você já sofreu por causa, né, de uma doença, né? Quem sabe a gente tem, né, um esposo internado. Quem sabe, né, a gente está passando por... teve um familiar que esteve doente. Quem sabe a gente já cuidou de uma pessoa doente, né? Existe um sofrimento maior do que esse? Acredito que não. Quando uma pessoa está doente, todos os que estão ao seu redor sofrem. Ficam preocupados, perdem o sono e assim por diante. A doença, ela tem esse poder de nos desalojar, desinstalar, tirar a nossa paz. E diante de Jesus está um homem que tem a sua mão que está atrofiada. Mas veja, esse era o que estava melhor dentro daquela igreja. Ele só tinha a mão atrofiada. O problema era quem tinha o coração atrofiado, a mente atrofiada. Esses verdadeiramente estavam doentes. Essa é a doença da alma. Essa é a doença do espírito. Veja, ali tinha uma pessoa sim que estava sofrendo, né? E Jesus entrou numa sinagoga para rezar. E quem é que entra numa sinagoga para rezar? São aqueles que professam aquela religião. São aqueles que professam aquele credo. É como se hoje nosso Senhor Jesus Cristo entrasse na nossa igreja. Quem é que ele iria encontrar ali dentro? Aqueles que professam esta religião, rezam, né, com esta fé. Mas qual foi a decepção de Jesus? Qual foi a decepção de Jesus? Ver que a grande maioria que estava ali, na verdade, não tinha fé. Na verdade, não estava rezando. Na verdade, estavam ali, sei lá por quê. Essa é a grande decepção. Uma fé morta. Quem sabe aquela fé intimista, né? O que importa é que eu esteja bem. Né? Quem sabe é isso, né? O que importa é que eu esteja bem. Os outros são os outros. Né? E aí a gente vai vendo. Né, que a pior coisa que existe, por isso que eu digo, hoje esse evangelho é para aqueles que talvez postam, né, versículos bíblicos no seu Instagram, nos seus status, sei lá onde, mas não vivem nada disso. Às vezes até fazem uma tatuagem aqui e ali, mas não serve para nada, talvez só um enfeite. Sabe, hoje Jesus está falando para aqueles que têm o coração atrofiado, aqueles que têm a mente atrofiada, sabe, aqueles que estão com o coração tão duro que não são capazes de entender uma coisa. O que é que vem em primeiro lugar? A vida ou um conjunto de regras ultrapassado?
O que é que vem em primeiro lugar? A vida ou alguns costumes que já perderam o seu valor, já perderam a sua razão de ser? A lei do sábado, né, na época de Jesus, ela era uma lei bonita porque ela pedia que as pessoas naquele dia, no sábado, talvez hoje seria o nosso domingo, né? Que as pessoas não trabalhassem, que as pessoas ficassem mais com as suas famílias, que as pessoas fossem na igreja, no templo, né? Rezassem a Deus, buscassem a Deus. Mas como buscar a Deus e não amar o próximo? Como buscar a Deus? Como ir na igreja? Como professar uma religião e não amar o próximo? E não cuidar do próximo? Como é que isso pode acontecer? Mas você sabe que isso acontece muito, né? Essa é a fé morta. Essa é a fé morta. Veja, né? Então, esta lei, o sábado, né? Pedia para a pessoa ficar um pouco mais calma, mais serena, mais... O que aquele grupo de pessoas. Não é todo mundo, tá? Não é todo mundo, tá? Mas aquele grupo de pessoas, e aí serve, isso é uma escola para nós, né? Esse momento de oração hoje, antes de ser momento de oração, é uma catequese, sabe? Aquele grupo de pessoas, infelizmente, não entendeu que Deus é amor, que Deus é cuidado, que Deus é vida, que Deus é atenção, que Deus quer o bem de todos. Aquele pequeno ou grande grupo ali não entendeu isso. E aí, eles preferiram ficar em silêncio. Quando Jesus olha para eles, e Jesus olhou brabo para eles. A palavra de Deus diz, né, que Jesus olhou, né, para eles com ira, né? Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristezas, porque eram duros de coração. E aí a gente vê que eles estavam em silêncio, sabe? É um silêncio que condena. Sabe, aquele silêncio que diz assim, não é meu parente, não é da minha família, deixa quieto. Sabe, esse silêncio, sabe, essa omissão, ela mata, ela mata, ela mata. E aí é por isso que Jesus olha para eles com ira e tristeza, e no seu coração Jesus diz, olha, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. A oração de vocês não serve para nada. Nada. Por quê? Porque se a missa que eu vou, se a Ave Maria que eu rezo em casa, se o sinal da cruz que eu faço em casa, você deve ter na tua casa uma imagem religiosa, provavelmente, talvez um santo, talvez uma cruz, talvez a Bíblia, talvez até no teu carro você tenha, né, aquele terço pendurado no retrovisor, ou uma medalha de São Miguel, algo parecido assim, né? Então, se isto não te faz uma pessoa melhor, se isso não te faz olhar para a tua vida, para a tua família, mas para o próximo, com amor, compaixão, ternura, com calma, com zelo, ei, tem coisa errada. Tem algo muito errado no teu coração. Tem algo muito errado no teu jeito de viver a fé. É por isso que Jesus rompe o silêncio, né? Rompe o silêncio e ele olha para aquele homem que está com a mão seca, atrofiada. Ele estava lá no cantinho. Porque você já deve ter percebido também, né? Que às vezes a gente também vai colocando algumas pessoas de escanteio, né? Às vezes a gente também vai colocando algumas pessoas lá no cantinho, lá nos lugares mais, menos dignos, vamos dizer assim.
A gente também às vezes faz isso, sabe? Às vezes a gente também faz isso. E aí a gente vê, né? E aí a gente vê que Jesus olhou para aquele homem, ele estava lá atrás. Porque as pessoas doentes naquela época, elas eram consideradas desgraçadas. As pessoas que tinham uma doença naquela época, as pessoas diziam que Deus tinha castigado elas. Por isso elas ficavam lá no cantinho, né? Nem falavam muito, mas o coração delas tinha fé. E aí a gente vê uma coisa linda acontecer, né? Jesus olha, mira aquele homem. O olhar de Jesus é fantástico. Só o olhar de Jesus já muda e transforma uma vida, sabe? E aí Jesus diz para ele: ei, vem aqui, vem aqui, vem até o meio, vem cá, chega um pouco mais perto, vem para o meio. Ou seja, Jesus coloca ele no centro de tudo. Jesus coloca ele no centro de tudo, no centro. Ou seja, aí a gente vai entender como Deus olha para você, como Deus olha para nós, como Deus olha para você. Deus sempre coloca você no centro. Por quê? Porque você é o único, porque você é maravilhoso, porque você é tudo que Deus tem. Ele coloca aquele homem no centro para dizer: ei, é ele que precisa de atenção. Ele está doente, a sua mão está atrofiada. Jesus, ao colocar aquele doente ali, ele diz: é ele que precisa de atenção. É ele que precisa de atenção. Agora a gente pode olhar um pouco para a nossa casa e para a nossa vida, né? Quem é que são as pessoas que precisam de atenção? Um pouco mais de atenção aí na tua casa. Não é privilegiar, né? E gostar mais de um e de outro. Não, não. Não é nada disso. Mas quem aqui hoje precisa de mais atenção aí na tua casa? Talvez é um pai, talvez já é uma mãe que tem idade, talvez é um filho, talvez é uma filha, né? Que tem tantas coisas para frente, né? Então, quem é que hoje precisa estar no centro da tua vida? Porque quando a gente coloca, né? Quando a gente coloca no centro, se torna importante, se torna central. Todo o olhar, todo o esforço, todos os recursos, né? Tudo está em função dele. Mas como colocar no centro, né? Como realizar esta cura? Como dar atenção para este homem que tinha a mão atrofiada, se o problema não era ele? Vamos dizer assim que o problema maior talvez não era ele. Sabe, é tão cruel quando a gente encontra pessoas com o coração seco. Quantas pessoas estão atrofiadas? Quantas pessoas estão atrofiadas? Quantas pessoas estão com a mente atrofiada, seca? Até vão na igreja, até usam o terço no braço, até usam uma camiseta religiosa, até mandaram fazer uma tatuagem religiosa, mas tá tudo tão seco, tá tudo tão complicado. E aí Jesus então diz: vem para cá, estende a tua mão. E ele estendeu a mão. E Jesus pegou a mão, Jesus tocou na mão atrofiada. Porque nosso bom Deus, ele não tem nojo. Ele não tem nojo. Nosso bom Deus, ele pega nas nossas feridas e ele começa a cuidar, ele começa a limpar. E todo cuidado, toda limpeza, é atenção, é amor. E às vezes algumas curas não precisam ter remédio. Algumas curas não precisam de um especialista renomado.
Algumas curas precisam só de atenção, amor e cuidado. Olha o que Jesus está nos ensinando, né? Ele segura na mão, deve ter olhado nos olhos daquele homem, conversou com ele, e aí ele disse, fica curado. E a mão dele ficou curada. E a mão dele ficou curada. Mas olha o perigo quando a gente está diante de pessoas que têm um coração maldoso, né? Olha como é perigoso quando a gente está diante de pessoas que são maldosas. O versículo 6, né, de Marcos 3 diz assim: ao saírem, os fariseus e partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Você escutou? Você escutou bem esse versículo? Olha só. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Olha que perverso, né? Olha que perverso. Esse grupo foi lá, né? Quem sabe foi no bar, quem sabe fez um churrasquinho, quem sabe fez um café, e ali então começaram a maquinar a maneira como iriam matar Jesus. Você percebeu como, né, o coração seco, atrofiado, a mente seca, atrofiada, uma espiritualidade morta, é a oficina do demônio? Eles foram tramar, foram armar novas armadilhas, né? E aí a gente aprende uma coisa que é muito importante. A gente não pode se deter diante de quem é mau. Diante de quem é mau, maldoso, tem atitudes ruins, a gente deve ser prudente, cuidar, né? Mas a gente deve fortalecer nossa presença com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? A gente precisa colocar Jesus. O melhor remédio contra o mal é Jesus. O melhor remédio contra o mal é Jesus. E talvez você já foi vítima de um preconceito assim. Talvez você já escutou bobagem, talvez até você já foi prejudicado. Talvez você fez o bem e acabou, né, se incomodando. Talvez você já é. Talvez você é uma dessas pessoas que procurou fazer o bem e acabou sendo mal compreendido. E aí eu vou te dizer uma coisa. Continua fazendo o bem. Porque você foi mal compreendido só por quem tem o coração atrofiado, a fé atrofiada, a mente atrofiada. Porque você provavelmente foi instrumento na vida de alguém. Instrumento de vida, de recuperação, de salvação na vida de alguém. Como hoje foi Jesus. Então, cabeça erguida, fé, então, né? Seguindo sempre em frente, fazendo o bem. Lembra que você vai na igreja, lembra que você comunga, lembra que você reza, para que você e o teu próximo tenham mais vida e vida em abundância. Então agora você vai entender, né? Porque né, a legenda deste momento de oração hoje diz assim: será que eu posso salvar uma vida ou eu devo deixar morrer? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É uma decisão. Como é que a gente salva vidas nos dias de hoje? Como é que a gente deixa vidas morrerem nos dias de hoje? Fique com este questionamento e fique bem e fique com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. E venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a tua casa a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. Nos encontramos amanhã, aqui, às 7 horas da manhã, e que o Senhor possa sempre estar conduzindo o teu caminho. Um grande abraço e viva bem este dia.